Começa agora o Pollencast, podcast de empreendedorismo e inovação da Uniswan. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pollen Podcast. Pollen é o polo de inovação da Uniswan. Uniswan é a instituição nota 5 no MEC. Hoje nós vamos conversar um pouquinho com Diego Alcântara, um super especialista em tecnologias exponenciais, blockchain, smart contracts. Se quiser saber de mais programas como esse, novidades do Pollen, siga-nos em nossas redes sociais, no Instagram, @pollen.uniswan e o @uniswan. Diego, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Me apresenta um pouquinho quem é o Diego. Eu conheço aqui a tua história, tenho o seu currículo, mas para os nossos ouvintes, né? Quem é o Diego? E depois a gente começa esse bate-papo super interessante, super atualizado. Legal, falar um pouquinho sobre mim. Eu sou apaixonado por tecnologia. Eu fiz uma migração de carreira, eu trabalhava com marketing, e aí trabalhava com marketing e vendas. E aí na empresa que eu trabalhava, eu vi uma oportunidade de migrar de área. E eu fui muito bem sucedido na área de vendas, e por isso que eu até consegui fazer essa transição mais suave. E desde 2020 eu foquei em estudar blockchain, especializando numa blockchain que é a Flow Blockchain, que é uma blockchain especializada em entretenimento e games. E desde então eu trabalho como embaixador. Eu comecei lá como advocate, eu trabalhava atendendo algumas demandas que vinham focadas em smart contract, na parte bem técnica, e fiquei apaixonado pela inovação que traz, né? Então já participei de vários hackathons, inclusive eu sou cadete da 42 Rio, que é uma escola de programação, e lá eu tive a oportunidade de ganhar vários hackathons. Esses hackathons, até o Caruso, né, que a gente conhece, ele trabalhava lá como gerente de comunidade, e ele me apresentava assim as oportunidades de entrar nesses hackathons. Então eu participei de vários, a gente sempre trazia o cheque lá, a gente ficava muito feliz com essas conquistas. Isso é muito bom, né? Então, assim, eu me enfiei ali na tecnologia e não quis sair mais, né? Que você tem uma abrangência muito grande. Você pode ser tanto um engenheiro, quanto você pode ser um representante de uma empresa, caso você lide bem com comunicação, né? Então, eu sou um pouco dos dois. Eu sei tanto a parte técnica, mas também, se não me interromper aqui, eu fico falando o dia inteiro. Ah, legal. Somou o conjunto de habilidades, né? A parte Exato. de comunicação, a parte relacional com a parte técnica. Mas, Diego, para a gente começar, o que é blockchain? O que são smart contracts? Muita gente escuta, a gente escuta falar muito disso, muita gente associa a criptomoeda. Qual a relação, o que é isso, para a gente entender um pouquinho melhor? Blockchain, ela, como a raiz do nome, né? Ela é uma cadeia de blocos. E essa cadeia de blocos, ela funciona como um livro-razão, na qual eu consigo deixar de forma online e pública, de forma 100% distribuída em vários nós, né, de cadeia, para que as pessoas consigam auditar e eu criar mecanismos ali técnicos para que não tenha nenhum tipo de invasão. Começou lá no Bitcoin, e eu gosto de fazer uma analogia, né? Porque a gente fica entrando muito em termo técnico aí para a pessoa que está absorvendo esse conteúdo, às vezes é muito denso. E eu gosto de comparar, fazer uma analogia como um trem-bala. O trem-bala ele é muito rápido, né? Hoje as blockchains elas são muito rápidas, e você tem vários vagões. E aqueles vagões eles têm uma quantidade específica de pessoas que você consegue colocar em cada vagão. As pessoas ali nessa analogia, você pode imaginar que são os contratos inteligentes que você consegue processar na blockchain, e o ponto de chegada do trem-bala é o registro na blockchain, onde que ele fica gravado, né, como se fosse gravado em pedra. Você tem aquele registro e ele fica inalterável, né? Tem até algumas, né, no caso da blockchain do Bitcoin, tem a teoria de 51%, que é se 51% dos operadores, né, que trabalham para a rede funcionar, se 51% quiser alterar a rede, eles conseguem. Mas como ela foi desenvolvida para ser massivamente distribuída, essa mão dificilmente vai ficar na mão dos 51%, para que essa regra de negócio, né, do produto ele se desenvolva ali num hack, em alguma alteração. Então, tem algumas dinâmicas, então cada blockchain ela vai ter a sua particularidade. A que eu trabalho atualmente, ela é a Flow Blockchain,
ela tem um mecanismo de nó que se chama a prova de flow, que é o nome da blockchain, que ela é proof of stake. Você tem que travar token flow para que ela possa funcionar. No caso do Bitcoin, para que a rede funcione, você tem uma prova de trabalho. Você tem que colocar gasto energético para que que o operador consiga ali até colaborar com a rede. Então é um gasto muito maior você hackear a rede do que é mais benefício alguém ajudar para a rede funcionar do que alguém tentar hackear. Então chama de prova de trabalho. E essa prova de trabalho, acho que você já deve ter ouvido, muita gente já ouviu, tem os mineradores, né? Então, que tem uma máquina específica que faz esse tipo de mineração. Entendi. Só para ver se eu entendi bem, então. O blockchain ele ajuda a te garantir que aquilo que foi assinado, aquilo que foi escrito ali, vai ter um não repúdio. Eu não posso recusar. E se eu quiser fraudar, eu tenho que ter mais de 51% de fraudes, o que acaba estatisticamente sendo quase que impossível. Né? Impossível é uma palavra forte para a tecnologia, mas um esforço tão grande que muitas vezes não vai compensar, então acaba sendo confiável o blockchain. Sim, então se a gente trazer para um problema que a gente tem hoje no cartório, hoje já está sendo desenvolvida a tecnologia da Drex, que vai ser uma blockchain fechada, chama Hyperledger, e essa blockchain fechada ela vai poder se conectar com outras blockchains também. Então a Flow Blockchain vai poder, se eu vendo para a pessoa um jogo que tem um carro, que ela na compra desse carro no jogo ela compra também um carro físico, futuramente, né, o que a gente espera com o governo se atualizando sobre esse assunto também, é que o cartório vai ser facilitado. Então a pessoa, aquele registro, né, como ele está escrito na blockchain, ele não vai precisar dessa validade como é feito de forma tradicional hoje. Então qual que é a diferença do Pix para o real digital? É que o Pix ele é um pagamento instantâneo. O real digital não, ele é um smart contract rodando numa blockchain, que faz com que aquela analogia lá do trem-bala, né? Ele vai de um ponto ao outro de forma muito rápida, garantindo que você consiga ali ter a validade no acordo que está sendo feito. Então a tendência, entrando na parte de cartório, assim, ou o cartório ele deixa de ser necessário com essa tecnologia, Exato. Ou ele vai ter que mudar completamente a sua área de atuação, né? Que botar o carimbo, sei lá, e dar uma autenticação ali, uma autenticidade ao documento perde sentido com essa tecnologia, já que eu consigo ter um rastreio e ter uma confiança, é isso? Sim, se a gente pegar, nem muito tempo atrás, né? Mas se a gente pegar os taxistas e os Ubers, a gente viu a mudança que teve. E aí tem outras profissões também. Se a gente pegar a agência bancária, do que era no passado e como que as agências digitais tomaram conta, para cartório eu não vejo que vai ser diferente. Segue o mesmo caminho, né? Nem sou eu que estou falando, é algo do mercado. Se transforme ou suma. Exato. Então acredito que vai reduzir, vai ter ali algumas coisas pontuais para fazer no cartório e automaticamente vai ter uma demanda, vai ter um público que vai demandar aquele tipo de atendimento porque a tecnologia para ele não vai ser vai ser até na agência bancária, né? Tem muita gente que gosta de falar lá com o gerente e tudo mais. Sim. Eu prefiro, por mim, tudo pelo chat, tá? Para mim funciona. Tem gente não, quero falar com alguém, ligar. Só pelo app, né? Não quero falar com ninguém. É rápido, funciona. E tem bancos que são 100% digitais, né? Exato. Diego, me tira uma dúvida. A gente falando de blockchain, a gente tem sempre uma ideia, pelo menos eu percebo isso nas conversas que a gente tem com alunos, com colegas professores, com o pessoal de mercado, que assim, tá ainda sendo muito aplicado, está muito aqui nos criptoativos. Isso hoje no mercado, como é que está? Já está sendo usado? Quais são os segmentos que estão usando? Você tem assim, algum exemplo? Fora de criptomoeda, né? Sim. Que eu acho que esse aí a gente está vendo e tal. É mais palpável, né? Porque está no dia a dia. Tem outras áreas que estão utilizando o blockchain, os smart contracts? Então, teve a febre lá das NFTs, dos JPEGs que o Neymar comprou lá, pagou milhões. O que é uma NFT? NFT é um non-fungible token, é um ativo digital que você consegue armazenar uma certa informação ali. Aí no caso do Bored Ape Yacht Club, que foi a coleção que o Neymar comprou, Perfeito. ele tinha um JPEG ali que garantia ele ter direitos autorais e alguns benefícios, como um clube de pessoas que faziam parte daquela comunidade.
Então, a NFT fala muito mais do que comunidade do que tecnologia em si, porque a gente poderia utilizar outro mecanismo, mas a NFT garante que aquele ativo eu consiga passar da minha carteira para a sua de uma forma muito fácil e rápido, então de forma instantânea, como se fosse o Pix. Muitas pessoas no Brasil, eles já estão acostumados com o Pix, mas tem outros países que não é uma realidade um pagamento instantâneo. Então, quando ele vê uma alternativa com Bitcoin, com uma criptomoeda, ou com esse mecanismo de ativo digital, para tem pessoas que já têm uma adoção muito mais fácil. Foi o meu caso, né? Aí, só sobre a sua pergunta em que áreas eu relaciono o smart contract. Eu trabalho num projeto que começou em 2020 também, assim que eu iniciei, que é da NBA Top Shot. Foi o primeiro projeto a implementar a compra de NFT com cartão de crédito. E hoje tem um app super top, assim, que você baixa, consegue fazer tudo por ali. E o objetivo da blockchain que eu trabalho hoje, ela é focada no mainstream, no público de massa. Ou seja, o objetivo dela, ela foi toda construída para ela garantir que o cara que está colecionando figurinhas lá do NBA, porque ele tem acesso exclusivo aos jogadores, esse cara, ele não precisa saber o que é blockchain, ele não precisa saber o que é uma wallet. Então, desde o início, essa blockchain ela já veio com algumas integrações técnicas de, por exemplo, login social. Todo mundo faz login com o Google. E aí, quando a pessoa cria uma conta com o Google, aquele e-mail dela ela dá a custódia para aquele aplicativo tem a custódia e em qualquer momento ela pode solicitar a custódia daquele ativo. Perfeito. É como se eu tivesse deixado tua conta, teu dinheiro com o banco e você falasse assim, banco, não quero mais que você custodie meu dinheiro, porque eu acredito que meu dinheiro está mais seguro na minha mão, sobre a minha gestão, e você transfere isso para uma carteira de autocustódia como um Bitcoin, como a carteira da Flow, por exemplo. Diego, assim, uma dúvida que eu acho que é uma dúvida da maioria, inclusive minha. Por exemplo, você falou lá, o Neymar foi e comprou a NFT e tal. Onde é que está o valor nisso? Assim, tem um valor comercial, sim, isso é inquestionável. Mas onde é que está o valor nisso? Porque assim, na moeda de papel, em teoria, você tem uma reserva de lastro. Sim. Como é que funciona isso nesse cenário? Tem muitas pessoas que falam assim, pô, o projeto foi um fracasso, ou o projeto foi bem sucedido com relação à quantidade de vendas que ele faz. Então, eu lanço um projeto agora que tem 100 NFTs e elas esgotam, por exemplo, na Flow teve um projeto que foi do Hot Wheels com Velozes e Furiosos. Eles lançaram em 5 minutos, acabou toda a coleção, é categorizado como sucesso. Tem outras coleções que não tem tanto assim, mas depende muito da estratégia. No caso do Neymar, ele fez uma marca de roupa e ele rentabilizou em cima daqueles... Lembra que eu falei que a NFT, você tem o direito de uso daquela imagem. Então, ele pegou o direito de uso da imagem e exerceu na marca dele, no brand. Então, ele fortaleceu aquele brand, a marca que ele tem. Então, vários outros artistas que tinham Bored Ape também se relacionavam com NFTs. Então, a Nike, a Adidas, todas essas grandes empresas, elas estão bem envolvidas nessa área de NFT. Então, isso reforça que aquele atleta, aquele artista, ele está relacionado também. Então, para quem está nesse meio, é natural, é uma coisa que vai acontecer. Para quem vê de fora, às vezes, figurinha de macaco... Onde é que está o valor disso, né? Não vê valor. Teve um projeto até da Havaianas, que a Havaianas lançou, não teve um sold out rápido, mas ela lançou na Black Friday, ela teve uma venda muito maior do que ela teria se ela não tivesse essa venda de NFTs, que era a NFT. Tanto a Havaianas como a Reserva também fez um programa de Pistol Birds, da Reserva, que era umas NFTs com um passarinho que a pessoa comprava, era um clube de benefício, que ela poderia ter acesso a alguns descontos. Então, de certa forma, ela ganha tanto na venda do NFT, na venda dos produtos físicos, isso do ponto de vista da empresa e do usuário que está participando da comunidade, que tem acesso a conteúdos, né? E produtos exclusivos da empresa. Então, a empresa fala assim, eu tenho uma coleção de tênis aqui, numerados, de 0 a 100, não vai ter mais, e quem tem NFT tem direito de ter esses tênis numerados. Quem
gosta da marca, quer fazer parte daquele clube, acaba vendo o valor naquilo. Por mais que, não tô nem aí, mas tem gente que vê valor. Por exemplo, relógio. A pessoa, eu estava até conversando com um amigo meu, né? Que ele falou assim, como que alguém dá R$1 milhão num relógio? Normalmente o cara ele é investidor, ele não é uma pessoa, um funcionário, né? De uma empresa. Primeiro tem $1 milhão para dar, né? E depois deve ser um item colecionável, uma joia. De família. Tem todas essas questões psicológicas, é muito mais. Tem um valor agregado. Não, então o NFT é a mesma coisa, é uma coleção de arte que a pessoa tem um valor e ela garante de ela ser única, né? Desculpa até te cortar, mas só para eu entender o raciocínio. Quando eu lanço, por exemplo, a coleção lá da reserva e tal, o meu número de NFTs é um número limitado. Criei lá 50 NFTs representando o valor total desse branding aqui, dessa coleção. Então, eu não tenho risco de desvalorizar porque eu vou partir de 50 virar 100, como a ação faz, né? No mercado de ações, a gente consegue valorizar e criar mais ações diminuindo seu valor. Então, isso gera escassez que acaba gerando valor. Exato. Isso? E tem alguns mecanismos também mais modernos que você pode, por exemplo, criar categorias. Então, você tem Legal. NFT comum, NFT rara e NFT lendária. Então, normalmente é comum, você vai ter uma quantidade maior, mas você consegue, naquele metadata que tem na NFT, você pode mudar ela de categoria à medida que você queima aquele item. Então, o que significa queimar um ativo digital? Você simplesmente cria um sistema para colocar uma certa quantidade de NFT comum numa máquina ali, virtual, e aí, no momento que você queima todas aquelas quantidades, você consegue tirar um item exclusivo que é raro. Perfeito. E você faz a mesma coisa para o item raro. Você vai colocando vários itens raros e vai pegando um legendário. Ou seja... Quase que gamificado. É, gamificado. Muito bacana. E aí na Flow ela trabalha muito nessa dinâmica de... Como ela trabalha com games... E, por exemplo, eu estou jogando um jogo que tem armas, né? Vamos dar esse exemplo. E aí eu tenho armas de vários modelos ali, e aquelas armas eu tenho desde a arma mais simples quanto a mais complexa num jogo de tiro, né? Esses mais famosos. E aí eu consigo fazer, se eu tenho 10 armas lá com valor baixo, eu consigo queimar aquelas armas, porque vai estar ocupando meu inventário de certa forma. E aí eu consigo ter um item de maior valor que eu vou poder negociar no mercado também por pessoas que não querem acumular itens comuns para depois queimar no item caro. Já quer comprar o lendário direto. O cara começa como épico. Exato. Não tem... E tem muita gente que faz muito dinheiro assim, dessa forma. Por quê? Pega o jogo no momento de baixa, quando está um jogo de momento de alta, ele começa a colocar os itens no marketplace com valor o valor médio do mercado, né? Que uma hora vai sair do valor mínimo para o valor que ele planejou ali ter de retorno. Aí transfere de usuário, recebe o dinheiro e aí pode comprar mais itens. Legal. Ou mudar a estratégia para outro jogo. Na época que teve essa febre de NFTs, tinham escolinhas específicas para que até muita gente que era refugiada eram treinadas para trabalhar nesses jogos, porque normalmente esses jogos eles eram específicos para a pessoa. Conforme ela se desenvolvia no jogo, ela aumentava ali de patente. E aí com essa questão das criptomoedas, a economia americana tendo ali uma queda, isso meio que diminuiu bastante, e aí veio a onda das inteligências artificiais, né? Legal. Isso foi bom para quem já estava construindo no mercado, fazer o seguinte, parar e ver quem realmente estava fazendo um trabalho sério, porque tinham muitos projetos que, imagina, um dono de um projeto, ele sabe que vai ter muita gente ali querendo aquele tipo de jogo, né? De querer ter um dinheiro rápido. E a gente entendeu ali que aqueles caras que estavam criando projetos para terem dinheiro rápido, eles meio que saíram do mercado porque deu essa renovada, porque à medida que foi entrando, continuou, né, as pessoas que faziam trabalho sério, hoje a gente tem mecanismos muito mais seguros, até do ponto de vista do usuário mesmo, quando ele interage.
tinha muito jogo no passado em blockchain que era fechada, que se dizia aberta, que a pessoa colocava o dinheiro lá, mas não podia sacar. Então tem essas questões assim que a pessoa que é leiga é algo que ela precisa se atentar. Ela está vendo uma aplicação blockchain. Cai na armadilha, né? Pode cair na armadilha. Preso ali, teu dinheiro está ali. Exato. E isso a gente não precisa ir muito longe, por conta também, se a gente pensar ali, é tudo que envolve dinheiro, né? O Pix. Quantas notícias que a gente já viu de golpe em Pix? Então não vai ser diferente com qualquer outra coisa que é relacionada a dinheiro, assim, no meu ponto de vista. Não, isso é uma dica até para quem está nos ouvindo, né? Falou de dinheiro, pesquisa, consulta, Exato. Utiliza as fontes oficiais, né? Ou pelo menos as que têm um reconhecimento de mercado, com boa reputação, antes de botar o dinheiro, porque tem muito golpista realmente, né? Mas me tira uma dúvida, essas NFTs, elas têm relação com aquelas moedas dos clubes que o pessoal utilizou muito em banco digital, os fan tokens, exato. Sabe que eu comprei uma do Vasco que só desvalorizaram, né? Mas meu irmão vascaíno também, né? Eu falei, espera, porque tem vários projetos também, porque todo clube, né? Como eu já trabalhei em empresas que prestavam serviço para essas empresas, para esses clubes, para projetos também, eu sei tecnicamente como funciona. Então tem, por exemplo, um clube, ele te dá a licença para você desenvolver algum projeto. Na Flow Blockchain tem um projeto da Disney, chama Pinnacle. Então a pessoa pode ter um NFT lá da Disney. Tem um outro projeto que chama CryptoToys, que é um projeto de NFT mesmo, mas tem uma diferença. Tem o Fan Token, que ele é um ativo fungível, funciona como uma moeda, um programa de pontos, e você tem a NFT mesmo. Então o Vasco, por exemplo, ele deu a licença para uma empresa desenvolver um projeto de NFT. E aí essa empresa, ela que vai ter que garantir o sucesso ou não do projeto. Então está muito mais na mão daquela empresa que está desenvolvendo, e muita gente que é fã nem pensa nisso. Ela compartilhou a marca, mas só para corrigir, eu sou fluminense, eu não sou vascaíno não, tá gente? Mas foi o que eu investi. Estava embaixo, eu falei assim, em algum momento isso vai crescer, né? Estava subindo de série e tal, mas já vi que eu vou perder o dinheiro ali, mas tudo bem. Mas tem do Milan, tem de vários clubes. Sim. Mas, Diego, me tira uma dúvida assim, né? Legal, entendi o que é blockchain, já sei onde está sendo aplicado. Como é que eu entro nessa área? O que eu tenho que fazer para entrar nessa área? Assim? Tem mercado? Como é que está o cenário? Porque eu vejo que tudo está caminhando para isso, né? Tudo. Grande parte dos negócios que precisam ter a sua validação, o seu não repúdio, ter alguma forma de autenticação, e hoje tudo precisa ter, inclusive por conta de golpes, etc. Como é que eu entro nisso, né? Eu tenho que estudar o quê? Eu faço direito, eu faço análise de desenvolvimento de sistemas, ou eu faço isso e tenho que estudar uma coisa que ainda não está no banco da sala de aula da faculdade, porque é novo. Como é que tá? Qual é a sua dica? 3 formas rápidas para que você consiga entrar nesse meio de blockchain. Primeiro, se você não é muito de rede social, Twitter principalmente, que lá tem pessoas que até têm um logo verificado, agora tem um logo amarelo que tem a pessoa verificada, e empresas e marcas verificadas que falam que são marcas registradas mesmo, que tem essa propriedade de até dar validade para outras vozes. Então lá você consegue ver a informação se é de um perfil verdadeiro ou falso. Perfeito. E acompanhar os perfis verdadeiros por ali. Então eu comecei muito a acompanhar o perfil da Flow, vi quais eram os cases, então vi NBA Top Shot. Além da NBA, eles têm La Liga, NFL, muito nessa área de esportes, tem bastante coisa. Tem bastante coisa também na área de avatar, games. E eu me interessei, então isso é uma dica boa. Assim, quando for pesquisar blockchain, pesquisa uma blockchain que tem a ver contigo. Tem uma blockchain que chama Zenic, que ela é focada em hardware. Então, a pessoa que quer, por exemplo, eu quero desenvolver blockchain com um drone, ou um blockchain com algum dispositivo físico, aí o interessante é ela ir no Twitter, por exemplo, verificado dessa empresa, e acompanha por lá. A segunda coisa é por meio de fórum. Normalmente, esses projetos eles têm um fórum bem ativo, que Legal. São desenvolvidos ali discussões que vai dar um rumo para a blockchain. Por exemplo, na Flow a gente tem um grupo específico para governança.
ela é uma blockchain que ela nasceu já com o objetivo desde o início de se descentralizar ao máximo. Ela já é toda distribuída como blockchain, então os operadores de nó, aqueles trabalhadores lá que ficam à prova de flow, que é o Proof of Stake, eles estão espalhados por vários lugares do mundo. Então já não fica sobre toda a responsabilidade da mantenedora, que é a Dapper Labs, que é uma outra empresa. Então isso é algo que você tem que estudar. Se a blockchain que você está interessado, ela tem competência técnica também. Então o fórum vai te trazer essa análise mais crítica. Então isso é algo que você tem que estudar, se inteirar, e o legal é você se envolver também, que as pessoas vão começar a notar você. E normalmente essas blockchains, a terceira e última coisa que a pessoa pode fazer, que é definitiva para que ela possa se introduzir de vez, é participar e, se possível, ganhar um hackathon. Isso vai fazer com que um hackathon é uma competição na qual se junta desenvolvedores e não desenvolvedores. Então imagina que você é um advogado e eu sou um desenvolvedor, e aí a gente vai se juntar para criar um projeto lá um projeto para a DREX, um projeto para o Tesouro Nacional. Atualmente, inclusive, nesse momento está tendo um hackathon do Tesouro Nacional, promovido pelo governo. Então, a pessoa pode aplicar para esses hackathons, formar o time. Então, tem várias empresas lá, além de pessoas comuns, de grupos, tem empresas também que se juntam para resolver o problema que eles propõem lá para ser resolvido. Então, essas 3 coisas que eu acho que é o essencial. Soma conhecimento, se divulga, né, para o mercado. Estou aqui, estou participando. Mas, então, cada blockchain é escrito numa linguagem específica da sua criação? Isso, tem algumas que têm compatibilidade com as outras e tem blockchain que é 100% fechada. Por exemplo, a Drex, ela é uma tecnologia fechada, só que ela tem compatibilidade com a Ethereum, que é a blockchain que foi a primeira a surgir. Depois do Bitcoin veio a Ethereum, e aí depois vieram várias outras. A Flow, que é a que eu trabalho hoje, ela tem compatibilidade com o Ethereum, então ela tem a EVM on Flow, que a gente tem uma estrutura para atender essa integração, na qual a gente consegue essa questão lá de eu criei um jogo que vai ter lastro com um produto físico. Eu consigo desenvolver essa dinâmica, caso depois que esse projeto da Drex estiver bem desenvolvido, a gente vai conseguir fazer essa integração acontecer. E aí a gente seguindo, obviamente, todas as diretrizes que são mencionadas ali. Então, o Banco Central está cuidando disso. Dependendo da linha que a pessoa fosse desenvolver, aí a CVM tem respaldo para cuidar disso, mas sempre aqui o Brasil a gente tem uma bênção de eles estarem olhando para quem é builder, né, quem é construtor, eles olham com muitos bons olhos, né? Legal. E as empresas que às vezes normalmente vêm de fora só botam o dinheiro ali para surfar a onda, aí a CVM eu acho que ela é um pouco mais criteriosa para ver o que está acontecendo aí. Será que para não lesar, né, que o objetivo ali da regulação é para proteger as pessoas para não caírem em golpe. E eu percebo assim que o Brasil está bem avançado nesse sentido. Ainda tem muita coisa para melhorar, com a questão de até nas faculdades mesmo, né? É um tema que o mercado vai... a gente já sabe as estatísticas de déficit de profissionais de TI, a tendência é esse número aumentar. Então, acredito que incentivos, acho que no meu ponto de vista, né, teria que ter mais incentivos do governo para universidades, para a gente ganhar velocidade nisso, que é algo que uma hora a gente vai ser cobrado. E atualizar os currículos, né? A gente tem instituições aí que estão ensinando o Pascal, C, sem demérito nenhum. Sim. Eu acho que são linguagens fantásticas, inclusive essa linguagem C é uma das minhas favoritas, mas que tem as suas características e as suas limitações, inclusive, né? E a aderência ao que o mercado está pedindo hoje, o que não está pedindo hoje, que você não vê vaga, assim, precisa de um desenvolvedor C, é raro, né? Mais para aprender mesmo. Na 42 eu aprendi C, comecei aprendendo C lá, então é algo que a pessoa... te dá uma base para tudo, né? Isso é muito Te dá a base, mas você não consegue também construir tudo. Inclusive o Exato. C Sharp ele foi criado depois porque o C já não dava Já conta. não atendi. Trabalhar em biblioteca visual com C é um sufoco, Então, né? Assim, biblioteca com C visual Sharp, com C++, sofrido. entre outros pontos. Sim. Mas, Diego, me tira uma dúvida. A gente está falando aqui, o Pollen é um centro de inovação, instituto de inovação. Tem espaço para inovar hoje, trabalhando com smart contracts,
com blockchain. Como é que é a sua percepção, assim, o que falta ainda? Porque, beleza, eu entendi, vou seguir os 3 passos que você deu, mas, eu não quero seguir uma trilha já criada. Tem espaço para inovar? Onde é que você vê esses grandes potenciais? E não só, a gente está usando muito exemplo, usou o exemplo do jogo, né, que é claro, isso acho que é até natural pela origem da tecnologia, e a parte financeira também, né, com o seu grande boom, seu grande divulgador dentro das criptomoedas, mas é muito além disso, né? Mas em outras áreas, além do cartório, por exemplo, tem espaço na educação, tem na saúde. Como é que a gente consegue inovar nesse cenário, utilizando essas tecnologias para gerar essa inovação? Como é que você percebe isso hoje? Eu sei que é uma pergunta até bem aberta, né? Assim, pode inovar em qualquer coisa, cara. Hoje não, mas tem solução específica assim, para a educação. Principalmente tem aquela questão que você tinha comentado da DAO, que é uma organização autônoma descentralizada. Ela funciona de forma descentralizada e distribuída, com a dinâmica de NFT e as criptomoedas. E, por exemplo, na Flow tem uma organização descentralizada que chama Esmeralda. Mas a DAO é um projeto, vamos explicar aqui para o pessoal, que a gente fez aquela conversa nos bastidores, né? A DAO é um projeto, ela é uma cultura, o que é a DAO, né? Das organizações descentralizadas, qual é o objetivo? A DAO é regida por contratos inteligentes. Legal. Então, tem muita gente que dá até outro nome para a DAO, mas em linhas gerais, toda organização que ela é descentralizada por meio de smart contracts, ela pode ser considerada uma DAO. Uma DAO, se a gente fosse pegar para o mundo real, existem já várias associações que você se junta ali com pessoas com o mesmo propósito para desenvolver determinado assunto ou coisa do gênero. Na Flow tem uma organização descentralizada, chama Esmeralda Academy, a Academia Esmeralda, né? Que na verdade chama Emerald. Tem a Emerald City, que é a DAO central, e tem as sub-DAOs, que são organizações regionais. Então tem a Esmeralda Brasil. Essa Esmeralda Brasil, a gente tem conteúdo em português para Flow. Então a própria comunidade, ela recebe Flow, incentivo, moeda digital da fundação, para desenvolver um produto, tem um site que é o academy.ecdao.org, que lá tem conteúdo específico em português para aprender. Só até para o pessoal, é academy.ecdao, né? ecdao.org. Legal. E aí a pessoa entra lá, ela já cai lá na página em português, botando assim, e qualquer pessoa pode colaborar. Se ela vê algum erro de português, alguma coisa que ela queira corrigir, tem a opção de editar, e aí que vai para o GitHub, e aí quando ela faz a edição e submete, aí o dono do projeto faz a avaliação e se foi uma correção, aprova e aquele conteúdo foi atualizado. Então é algo bem disruptivo e fácil das pessoas se envolverem. Então tem tanto conteúdo de texto quanto conteúdo em vídeo, que a própria comunidade faz, e a fundação, a fundação da Flow, por exemplo, ela dá tokens. Tem outras blockchains que fazem isso também, para fomentar o ecossistema. E só até para confirmar isso, ali o conteúdo ensina a desenvolver. Sim. Então seria uma etapa também para quem quer entrar na área, né? Dá uma olhada nisso, se inscreve e vai estudando o material. Pô, legal. O fórum aponta muito para esses sites. O legal do fórum, como eu mencionei, do fórum que ele vai falar assim, olha, acessa esse conteúdo que é específico para o que você está precisando, da sua necessidade. Então lá tem um monte de conteúdo e o fórum ele vai te dar esse direcionamento. E aí com relação àquela questão da organização descentralizada, eu tenho ali toda essa gama de conteúdo que é um pré-hackathon. Então legal. Meio que uma coisa vai lidando. Você já vai treinando ali, vai desenvolvendo e já gera o gostinho da disputa, né? Que até para responder a tua pergunta, assim como as faculdades podem se envolver mais com isso, é dessa mesma forma. Ter essa visão de pré-hackathon, porque é algo que lá fora foi muito comum. Os maiores projetos que foram melhores desenvolvidos, as evoluções vieram por meio dos hackathons. E essas empresas, elas, por exemplo, na Flow, a gente teve 2 hackathons esse ano.
Para você ter uma ideia, foram mais de $1 milhão em prêmios para quem estava participando. Nesses 2 hackathons, cada um foi $500 mil. E aí quem patrocinou foi Google Cloud, tem uma outra blockchain que chama Chainlink, teve AWS, teve várias empresas, essas Big Techs, que patrocinaram o próprio Google, a Microsoft com o OpenAI para inteligência artificial. Então, isso, a pessoa que já ficou ali no campo de batalha, ali no treinamento, naquele pré-hackathon, quando chegou no hackathon, ela já chegou com um embasamento do que até que ela vai criar. E aí, além dessa premiação em token que ela recebe, desses $1 milhão, que foi no caso do ano passado, ela recebeu dessas Big Techs também créditos. Então, crédito da AWS, crédito do Google Cloud, crédito da Microsoft. Então, isso é interessante porque essas grandes empresas, elas também estão com esse olhar para, eu não posso ficar de fora disso, porque é uma inovação, é uma evolução e elas todas estão tendo essa visão de que eu preciso investir, preciso colocar dinheiro nisso. E aí, normalmente, as inovações que ela vai trazer nos produtos fechados dela, muitos vêm desses produtos. Então, dá para você criar um modelo de negócio, até para universidades, que ela nem precisa desembolsar nenhum dinheiro. Já tem um espaço, vou alocar um espaço, e aí dá para fazer um encontro. A gente até tem um grupo de várias blockchains, vários líderes, né, de blockchain, que a gente pensa em fazer coisas assim de forma regional. Vamos fazer em São Paulo, no Rio, mas são conversas que estamos no início, né? Mas a gente pensa em... Não, ótimo, e assim, a Uniswan já está de portas abertas, querendo realizar qualquer evento aqui. Com certeza, a gente pode avançar nisso. Estão convidados. E convidar também a audiência que está assistindo. Não, com certeza, são fundamental, né? Difundir esse conhecimento é importante não só para quem está assistindo, né, como carreira, como profissão, mas isso está gerando uma transformação social, né, e vai gerar muito mais transformações em forma de como a gente realiza negócios, as nossas transações não só financeiras, as transações em geral, e vai ter que mudar, e para isso tem que ter gente dentro desse processo para realizar essa mudança. Então tem um cenário bem vasto aí, com uma série de oportunidades, né, para a gente trabalhar e se desenvolver nisso. Muito legal. Mas me tira um outro ponto que você comentou, né, da OpenAI, da AWS, da Google Cloud. Muito dessas empresas, a OpenAI é toda IA, né? Tem diversos produtos, mas o seu carro-chefe ali é a inteligência artificial, né? E ela está nos outros produtos. A própria Google Cloud, a Amazon, grandes novidades dos seus serviços em nuvem foi a adoção da IA, como o BART dentro da cloud, entre outras. Como é que é a relação de inteligência artificial com blockchain? Ou não tem nada a ver? Existe uma relação? Porque o blockchain ele não é uma IA. É uma outra tecnologia. Mas ela se fala com a IA, como é que a IA entra nisso? Se a ideia é ter um não repúdio, a confirmação, o lastro, né, o rastreio que a gente tem ali. E a IA tem uma outra filosofia, né? Assim, Sim. Como é que funciona essa relação? Onde é que eles se conectam? A gente percebeu ficou mais nítido para mim que a inteligência artificial ela é muito ferramenta. Perfeito. Eu consigo utilizar ela tanto ferramenta, sendo um desenvolvedor. Eu criei um código aqui meu, sem a ajuda da inteligência artificial. Vou pedir para que a inteligência artificial crie um teste para mim. Eu vou pedir para esse teste ver se está passando todos os códigos que eu programei, todos os cenários. E elas estão treinadas nessas linguagens de desenvolvimento de blockchain? Sim, especificamente na Flow, a gente tem um chat do OpenAI que ele já tem inputs que a pessoa com o link, ela precisa ter o acesso, ela precisa ter aquele GPT pago. Legal, que é o GPT-4. Você já treinou o teu chat para isso. E aí ele consome a API dos smart contracts do padrão Cadence. Então ele consegue já criar todo o ambiente de teste, inclusive antes de eu lançar qualquer tipo de produto ou serviço, eu tenho que testar esse cenário. A gente chama de testnet. Tem a mainnet, que é a rede principal, e tem a testnet, que é essa rede que a gente pode brincar ali de vários cenários, possibilidades, ataque hacker, pode pensar o que quiser,
o teste, aquele é o momento de você estressar ao máximo a sua aplicação, para depois você trazer para um público de massa. Então, o pessoal que já desenvolve, talvez a maioria tenha essa dúvida, né? Como que é a questão do ambiente de teste? Eu tenho que criar todo do zero? Não. O ambiente de teste da blockchain, ele já é todo pré-setado, pré-codificado para que você possa, para ser simples e fácil para você. Caso você queira criar do zero também, é uma opção. Perfeito. Vai dar muito trabalho, mas dá para fazer também. Para aprendizado deve ser interessante, tem gente que vai sofrer também. Né? Então, pega do zero. faz do zero. Pô, que legal. Diego, eu sei que também tem um trabalho social que vocês executam. Conta um pouquinho pra gente como é que é, né? Vocês treinam jovens de comunidades carentes em linguagem de programação. Como é que é isso? Sim, a Mais Um Code é uma empresa, é um projeto, né, uma ONG de São Paulo. A gente tem alunos aqui no Rio, inclusive que já participaram e ganharam hackathons, até para sair daqui do país, para ir para um outro país. E esse projeto que a gente tem é de letramento digital. A gente tem um software no qual o jovem, ele que não tem conhecimento algum ali, nem com computador, ele vai ter ali a familiaridade com o teclado e o sistema, quando ele vai escrevendo as linhas de código, até um smart contract personalizado em português, para que ele também não fique muito confuso para ter o contato do inglês, ter muita coisa aprendendo. Perfeito. Então, a gente, desde o básico, né, uma estrutura de contrato inteligente simples, e no momento que ele digita alguma letra errada, fica vermelho, e para ele avançar, ele precisa deixar todo o smart contract escrito certo, e aí ele consegue ganhar pontos com isso também. E isso é algo que a gente já implementa, já tem um software desenvolvido para isso, e até outros projetos, a gente tem 2 outros projetos que a gente está levando essa tecnologia também de blockchain, de smart contract especificamente para esses jovens, que tem a Mais Um Code, tem a Play for Change e a Educar Mais. São projetos, inclusive esses Play for Change e Educar Mais são projetos do Rio de Janeiro. Para esses jovens que ali não tem tanto acesso, o objetivo é fazer com que eles se desenvolvam a ponto de serem disputados pelo mercado de trabalho. Então, tem toda uma trilha que ele pode seguir ali e obviamente, tem vários desafios. Então, esses projetos eles são responsáveis por conseguir patrocínio para manter aquele jovem, porque muitas vezes esse jovem ele não tem um computador, então ele ganha um computador, ganha ali uma quantidade da bolsa para manter a internet. Então tem situações que o jovem não tem dinheiro, não trabalha, a família está em casa. Aí vai desmotivando, precisa usar o tempo para gerar alguma outra renda e acaba abandonando, né? Exato. Tem até casos mais críticos, né? Tem o pessoal lá de São Paulo que eu faço mais o acompanhamento online, mas tem o pessoal lá de São Paulo que eles já cuidam dessas turmas. E vê, né, que tem até pessoas que às vezes não continuam por conta de ter alguma dívida que mexeu com coisa errada e não tem, vai ter que voltar. Então é uma situação crítica, né? Esse é um projeto de pessoas que moram naquela comunidade e para a comunidade, né? Então é algo que a gente vê que se isso é algo triste, né? Mas se o pessoal ali não se ajudar, mas é a realidade, né? É triste, mas é algo que a gente dá esse apoio com relação a essa nova tecnologia e é algo que a gente está avançando forte para trazer essa esperança, né? Para alguém que imagina não tem uma renda e aí começa a trabalhar num projeto como júnior, ganhando ali R$1.000, R$2.000, já é uma mudança de patamar para ela, porque você conhece ali a área de tecnologia que o céu é o limite para um bom desenvolvedor. Não, você transforma a vida dele e da família, né? Muita gente quer ser jogador de futebol, mas tem um mercado maior e até muito promissor com certeza. E super produtivo e super nobre dentro da área de tecnologia. Isso é muito legal. Parabéns aí pela atuação no projeto e até pela atuação nas atividades, né? Que romper uma barreira de entrada numa nova tecnologia, os primeiros que desbravam esse cenário, né? E os primeiros, certamente você é um deles, porque ainda é um cenário, ainda é Mato Alto, né? Que a gente brinca. Sim, tem um oceano azul, né? É um oceano azul, tem muita oportunidade, muita coisa para ser desenvolvida e isso é muito bacana. Diego, quem quiser te encontrar, falar contigo, como é que a gente te acha nas redes sociais? Eu tenho um perfil, né, no Twitter, que é o meu perfil pessoal, Diego Fornalha,
É o @Diego Fornalha. E o perfil da Flow, eu que gerencio atualmente, que é um perfil ligado à Flow, ele é oficial, tem até o celular da Flow. O pessoal que entrar nesse da Flow vai conseguir entrar no da Flow, que é o site da Flow, é flow.com, e o perfil é o Flow Brasil Chain, que é um perfil específico Brasil. Tem em cada lugar do mundo tem uma rede social. Pô, que legal. De forma regional, isso é bem legal. Quais são as dicas que você dá agora? A gente está assim, caminhando para o final. Assim, pô, legal, entendi, vou entrar, vou seguir as 3 dicas do Diego, os 3 passos. Mas a dica ou o conselho, vale a pena, não vale a pena? O que você recomendaria para a nossa audiência que está aqui ouvindo? Vai, não vai? Pô, tem outras áreas. A gente brinca, né? A gente volta e meia tem entrevistas. Num podcast muito recente com um convidado, ele comentou assim, cara, eu investi muito dinheiro no Second Life. Não sei se vocês lembram do Second Life e tal. Foi uma iniciativa, foi um metaverso 2D, né? Até Sim. Uma brincadeira que o pessoal veio e sumiu. Depois eu fui pro metaverso, investi um dinheiro e aí desacelerou, né? Não sumiu, mas desacelerou pelo menos o marketing em cima dele. E o blockchain está aí, está permanecendo, tirando as criptomoedas que estão fortes, valoriza, desvaloriza, mas como qualquer moeda. Tem uma área muito ampla, como a gente conversou aqui hoje no nosso podcast. Mas qual conselho assim, para o pessoal que quer entrar nisso? Qual é a tua dica? A dica do especialista, né? Você tem que fazer uma análise interna do que combina com você, assim. O que eu percebi foi que um momento que você fala, pô, é isso que eu quero, é algo que até na Flow eu percebo isso. Tipo, imagina que você quer morar fora do país. Então é uma ótima oportunidade, porque você, numa blockchain, por exemplo, em qualquer blockchain, a maioria da fundação não fica no Brasil. Você vai conversar com pessoas que é da Coreia, da China, do Japão, e é muito interessante isso, que eu nem sabia que eu tinha essa capacidade de me comunicar com pessoas de outros lugares do mundo. Então, você realmente rompe a sua barreira assim de intelectual, e caso você queira morar, tem um brasileiro até, que é da Flow também, que chama Arthur. Ele foi morar no Canadá, e aí ele se encontrou, ele está trabalhando no projeto NBA Top Shot, ele se encontrou trabalhando nesses projetos especificamente. Então, dependendo do seu objetivo, pô, eu quero morar fora, eu quero me desenvolver meu idioma. Então, é o melhor dos mundos, assim, a pessoa que trabalha com tecnologia. Então, até no meu caso, assim, eu não tenho interesse de morar fora do Brasil. Eu quero muito continuar com o trabalho que eu estou fazendo aqui, e vai muito direcionamento. Então, eu acredito que se você focar e ter determinar, né? Pô, eu quero isso, eu vou buscar isso, custe o que custar. E na blockchain você tem muito esse abraço da comunidade, falar assim, vem aqui, começa a fazer uns trabalhos menores, e quando você vai ver, você já está dentro. Legal, isso é bacana, isso é uma característica, eu acho, muito da tecnologia, né? Exato. Eu tenho vários ex-alunos, até alunos com uma condição de renda bem baixa, bem desfavorecida, que entraram, fizeram um curso de análise e desenvolvimento de sistemas, aprenderam a programar. Aí outro dia, um no WhatsApp, professor, estou na Alemanha, professor, estou na Austrália, não, estou no Rio, mas estou trabalhando para o pessoal lá em Portugal. Falei assim, pô, que legal, parabéns, né? Que tem o trabalho remoto também, ajuda muito. Tem áreas de tecnologias que ela é muito carente no mundo todo, né? Ainda mais quando você entra numa tecnologia específica. Sim. Né? Aí acaba, a carência é maior, né? Acaba ficando, mas muito legal. A gente tem aqui na Uniswan, né, aproveitar a conversa com o Diego, a gente tem alguns cursos de formação e a gente tem convidados especiais como o Diego, e certamente deve vir o Diego e outros profissionais que eles indicam para palestras durante o semestre com essas super dicas. A gente no curso de graduação tem o curso de análise e desenvolvimento de sistemas, vale muito a pena, entra no site para quem ainda não é da área. Temos um MBA em engenharia de software, com ênfase em desenvolvimento mobile e web 3.0, em que um dos módulos é só a parte de blockchain e smart contracts. Muito legal também, acho que é uma oportunidade até para se reciclar dentro da área. E convido a todos a virem conhecer o Pollen, nosso Instituto de Inovação. Tem uma ideia boa, quer desenvolver, quer somar força, como o Diego comentou
nos hackathons, né? Pô, eu tenho um advogado e um desenvolvedor, né? Eles somam conhecimento não se perde, se amplia, se compartilha e se cresce. E aí gera um produto novo, uma solução nova para um problema velho ou para um problema novo, que a tecnologia também traz novos problemas. Então o convite está aberto. Diego, mais uma vez, muito obrigado pela sua vinda. Espero que você venha em outros episódios, a gente conversar, aprofundar esse papo e ir trabalhando. Cara, foi muito válida a sua aula, aprendi muito com você hoje. Quero te agradecer mais uma vez e agradecer a todos que nos acompanharam até agora. Até o nosso próximo episódio.